E nós queremos compartilhar nessa noite com você uma palavra que está lá em Jeremias 17. Jeremias 17, a partir do versículo de número 5. Jeremias 17, a partir do versículo 5. Olha a palavra do Senhor para nós nessa noite. O Senhor diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da sua humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Próximo. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Esse homem que confia no Senhor, ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Amém? Glória a Deus. Amados, a palavra do Senhor nessa noite, ela começa trazendo uma orientação ao nosso coração, onde o Senhor diz assim, o Senhor diz, assim diz o Senhor, foi o Senhor que falou, ele diz assim, maldito é quem confia no homem, ou maldito o homem que confia nos homens, e que se apoia na sua força humana. Ali diz assim, né, que faz da sua humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então a palavra de Deus traz uma orientação para nós. Ela diz assim que é maldito o homem que confia no homem. E o Senhor não está querendo dizer aqui não, que você não pode confiar em ninguém. Porque algumas pessoas acham que é isso. Não, você não pode confiar em ninguém. Não é isso que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo assim, maldito é o homem que confia em si mesmo. Maldito é o homem que coloca em si próprio a sua confiança e que deixa de depender de Deus. Ele se torna maldito. Por quê? Porque ele se apoia, esse homem se apoia na força do seu braço, confia na sua própria capacidade e por isso ele se afasta de Deus. Você quer andar com Deus? A palavra do Senhor foi para nós, né, no domingo, que nós precisamos confiar em Deus, andar com Deus, buscar a Deus, andar com Deus e confiar em Deus. Mas eu pergunto para você, você quer andar com Deus? Então a palavra do Senhor diz assim que aquele que confia em si mesmo, que confia, que depende de si mesmo, que depende da força do seu braço, que coloca em si próprio a sua confiança, essa pessoa se afasta de Deus. Então se você queremos andar com Deus, nós precisamos confiar nele de todo o nosso coração. Nós precisamos parar de depender da força do nosso braço. A religião, o pecado, né, ela trouxe algo terrível ao coração do homem. Porque eu não sei com você, eu acredito que seja da mesma forma, mas quando eu era criança, os nossos pais diziam assim para nós: se você se esforçar bastante, se você tirar nota boa na escola, se você passar de ano, você ganha aquela... No meu tempo era bicicleta, né? Hoje não, hoje é celular, é tablet. Mas nós fomos educados a achar que com Deus também é da mesma forma, que eu preciso fazer por merecer a bênção de Deus, que eu preciso me esforçar. Por muito tempo, amados, a religião nos ensinou que você precisa fazer por merecer. Não, mas se você não orar muito, se você não for santo, se você não buscar Deus com todo o teu coração, se você não gemer, se você não sacrificar, você não merece a bênção de Deus. Não é assim que foi falado para nós? A religião nos ensinou isso, mas a verdade da palavra de Deus não é essa.
A palavra de Deus nos ensina a depender e a confiar somente no Senhor, na obra que Cristo fez em nosso favor naquela cruz, na força do braço do Senhor e não na nossa capacidade. A maioria das pessoas, elas não conseguem receber o seu milagre, não conseguem receber a bênção de Deus, porque elas dizem assim: eu não mereço. Eu não sou digna. Não, essa semana eu pequei, hoje eu pequei. E esse é o maior limitador para que você possa receber o teu milagre. Porque você coloca a sua confiança em você. E você acha que você tem que ser digno de alguma coisa para merecer. Mas eu quero te dizer algo, amado. Ninguém de nós é merecedor do favor de Deus. Por isso é graça. Por isso é presente de Deus. Porque nós, por mais que nós nos esforçássemos, por mais que nós nos fechássemos num convento, em algum lugar, num mausoléu, nós ficássemos lá orando 24 horas por dia, isso não melhoraria o nosso negócio com Deus em nada, porque nós só nós podemos nos aproximar de Deus, nós só somos aceitos por Deus por causa do que Cristo fez. Não é pelo esforço humano, não é pelo trabalhar da nossa carne, mas foi pelo trabalhar de Deus em nosso favor. Aleluia! Esses dias o pastor Kleber ministrou aqui, sobre um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam, esperam. O nosso Deus é o Deus que trabalha por nós. Ele não precisa da força do nosso braço para fazer, porque Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas. Ele não depende de material humano para fazer. Nós achamos que precisamos fornecer material para que Deus opere. Não, se eu quero receber um milagre, eu tenho que sacrificar, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar. Eu não estou dizendo que você não deve orar e jejuar, meu querido, mas você não deve fazer isso para receber aquilo que já é teu em Jesus Cristo. Jesus Cristo já conquistou o milagre para você. Então orar, jejuar, claro que todas essas coisas são importantes, mas não é para comprar o favor de Deus, porque Deus é um Deus que trabalha em nosso favor, é na força do braço dele. Ele trabalhou por nós. Quando a palavra do Senhor diz que Deus é um Deus que trabalha, porque Deus, Ele estava trabalhando, Ele estava preparando todas as coisas para que nós não precisássemos depender da força do nosso braço. Deus trabalhou em nosso favor quando enviou seu próprio Filho sobre a terra, quando Jesus Cristo andou sobre essa terra sem nunca ter pecado. Isso foi o trabalhar de Deus. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz no nosso lugar, pagou o preço pelos nossos pecados, isso foi a força do braço de Deus em nosso favor, porque nós não merecíamos, nós não éramos dignos, mas nós fomos aceitos porque Jesus trabalhou, porque Deus trabalhou. É na força do braço de Deus, você compreende? Mas a religião nos ensinou que temos que fazer por merecer, e isso nos limita de receber aquilo que já está pronto. Deus é um Deus que trabalha. Deus é um Deus que venceu na força do braço dele, não foi na nossa força. Por mais que nós nos esforçássemos, por mais que a gente tentasse ser o melhor, não estou dizendo que isso seja errado, mas não é pela força do nosso braço que nós conquistamos alguma coisa de Deus. Não é pela força do nosso braço que nós vencemos, é pela força do braço de Deus. E quanto mais o homem coloca a sua confiança em si próprio, na sua carne, depende do seu esforço e depende das suas obras, a Bíblia fala que ao invés de você agradar a Deus, a Bíblia diz assim que você se torna maldito. Porque Deus quer alguém que dependa dEle. Deus quer alguém que olhe para Ele e diga: Senhor, Tu és tudo o que eu preciso. Eu estou aqui nessa noite, Senhor, eu preciso de um milagre. E eu estou aqui por causa do que Jesus Cristo fez por mim.
É por causa de Jesus que eu ouso orar. É por causa de Jesus que eu ouso buscar a tua presença. É por causa do braço de Deus em meu favor. É por causa da obra do Senhor. Não é por causa das minhas obras. Muito pelo contrário, Deus. Porque se eu for orar para mim, eu sei que eu não mereço. Mas eu te agradeço porque o Senhor conquistou para mim. O Senhor fez. O Senhor se moveu em meu favor. E a palavra de Deus diz assim, né? Que então o homem que confia em si mesmo, que confia nas suas obras, né? Isso nos lembra o que? A lei, né? A lei, o que é a lei? A lei era a pessoa achando que se ela se esforçasse muito e cumprisse todos os mandamentos, né? Ela seria perfeita diante de Deus. Só que a palavra de Deus nos fala que é impossível ao homem cumprir toda a lei. Só que é interessante que a palavra de Deus também diz assim, né? Que aquele que se apoia na lei, ele é maldito. Por quê? Porque se ele descumprir a lei, aí vem uma lista de maldições que viria sobre a vida do homem se ele descumprisse a lei. E a verdade é que ninguém de nós consegue cumprir a lei. Então, quando Deus deixou a lei, Deus estava apontando para Jesus. Ele estava olhando para a humanidade, dizendo assim: vocês precisam de um Salvador. E Jesus Cristo veio e cumpriu toda a lei do nosso lugar. Jesus morreu numa cruz e levou sobre ele as maldições. Ele se fez maldito no nosso lugar, para que hoje nós fôssemos benditos nele. E a palavra de Deus diz assim, né, que esse homem que se apoia na força do seu braço, esse homem que confia em si mesmo, esse homem que depende do seu braço, da força do seu próprio punho, que tenta fazer obras para alcançar algo de Deus, a Bíblia diz assim que ele se afasta do Senhor. E olha como esse homem é, diz assim que esse homem é como um arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma, habita em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada, onde ninguém vive. Assim é o homem que se afasta de Deus. Por quê? Porque quando nós nos afastamos de Deus, a Bíblia diz assim, essa pessoa se torna como um arbusto no deserto, numa terra seca, numa terra que não produz nada. Por quê? Do que uma planta se alimenta? As raízes dela, o lugar onde ela está, ela suga dali o alimento. Se o nosso coração não estiver plantado em Cristo, se a nossa dependência, a nossa confiança não estiver unicamente na obra do Senhor, na força do seu poder, em quem Ele é, a Bíblia fala que esse homem se torna como um arbusto no deserto. Ele não vê o bem. Numa terra seca, num lugar solitário, nada do que ele faz produz. Por quê? Porque ele está longe de Deus. O coração dele está plantado num lugar onde Deus não está. Agora olha o que ele fala para o homem que confia no Senhor. Olha, ele diz lá, ó, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Esse homem é bendito. Por quê? Olha o que ele diz lá. Esse homem, né, que confia no Senhor, esse homem que tem as suas raízes plantadas na pessoa de Cristo, é dele que vem o alimento que nós precisamos, é dele que vem a força. Ele diz assim, esse homem é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Ele não ficará ansioso no ano da seca, e ele não vai deixar de dar frutos. Por quê? Porque ele depende do Senhor. Se nós estivermos confiantes em Deus, se é nele que está depositado a nossa dependência, nós seremos como essa árvore que estende as suas raízes para o ribeiro das águas vivas, e não importa o ano de sequidão, essas águas são inesgotáveis. Do Senhor vem a fonte de vida, do Senhor vem tudo que nós precisamos, e não importa a pandemia, não importa o tempo de
de lutas, de dificuldades, não importa, porque nós dependemos do alto. É lá que estão as nossas raízes, é lá que está o nosso coração. Você não depende de um governo, você não depende de homens, você só depende do Senhor, e Ele é a fonte de águas vivas, Ele é inesgotável. Se as tuas raízes estiverem firmadas nele, querido, de lá vem o sustento. Pode vir sequidão, pode faltar chuva, não importa, o Senhor te sustenta, porque as tuas raízes estão firmadas nele. E diz assim que essa árvore, mesmo no tempo do calor, as suas folhas continuam verdes, e ele nunca vai deixar de dar frutos. Por quê? Porque Deus é a fonte de todo poder. Deus é a fonte de glória, Deus é a fonte de milagres, Deus é a fonte da prosperidade, Deus é a fonte da vitória. Deus tem tudo o que você precisa. Então, enquanto o homem confia no homem, enquanto o homem depende da força do seu braço para vencer, a Bíblia fala que ele se afasta de Deus, e porque ele se afasta de Deus, a vida dele não produz, a vida dele não anda, as coisas não acontecem. Mas é bendito, é abençoado, é feliz o homem que confia no Senhor, que depende do Senhor, e entende que não é na força do meu braço. Queridos, ninguém de nós vai conquistar algo na força do nosso braço, é na força do braço do Senhor, é na santidade de Cristo, é na bondade de Cristo, é tudo por causa do Senhor. Nós somos imperfeitos, Ele é perfeito. Nós falhamos, Ele não falha. Aleluia! E nós estamos nesse Deus maravilhoso. Nós somos colocados, enxertados nessa rocha de águas vivas que é Jesus Cristo. É de lá que vem o sustento que nós precisamos. É dele, Ele tem, Ele é poderoso. Aleluia! A Bíblia diz assim para nós, querido, que tanto é uma verdade, né, que Jesus é todo poderoso, Ele não depende de nada e nem de ninguém. A Bíblia fala assim que Lázaro estava morto há 4 dias. E quando o Senhor chega lá naquele túmulo de Lázaro, e quando Jesus Cristo grita o nome de Lázaro, ele sai para fora. E eu pergunto para você, Lázaro fez alguma coisa para receber o milagre? Lázaro tinha fé para receber o milagre? Não. Queridos, muitas vezes nós não recebemos porque a gente olha assim e diz assim: mas eu não tenho fé para receber. E isso nos limita. Mas eu quero dizer para você que você não recebe pela força da fé, da tua fé. É na fé de Cristo, é na obra dele, é no que ele fez. Muitas vezes quando a gente vai orar por alguém, né, se for uma dorzinha de cabeça é tão fácil, né? Nossa, a gente chega assim, né, de boas. Mas às vezes se é um paralítico, uma pessoa cega, né, você olha e diz assim: não, mas eu não vou orar por aquele, porque eu não tenho fé para que aquele homem ande, eu não tenho fé para que aquela pessoa enxergue. Nós estamos confiando em quem? Na força do nosso braço. Mas se você entender que é por causa de Jesus, é Jesus que tem poder para ressuscitar, é Jesus que tem poder para levantar o paralítico, é Jesus que tem poder para fazer o cego enxergar. Então você ora e você dá uma palavra, porque você entende que não depende de você, que não é por você, é por causa de Cristo, é porque Ele é poderoso, porque Ele fez a obra por completo, e Ele tem poder para ressuscitar mortos, Ele tem poder para operar milagres extraordinários, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. A Bíblia diz assim que o Senhor não é homem, ou seja, Ele não é homem, Ele é Deus. O homem é limitado, Deus não é homem, Deus é Deus. Por isso o homem é limitado, Deus não é limitado a nada e nem a ninguém. A Bíblia diz assim que agindo Deus, quem impedirá? Se Ele decide agir, ninguém pode impedir o agir de Deus, porque Ele é Deus, Ele não está limitado a nada e nem a ninguém. Ele não precisa de material para fazer. Qual que é a prova que Deus não precisa de material para fazer? Quando Ele criou o universo, Ele deu uma palavra e as coisas passaram a existir. Deus é o Deus que libera uma palavra, e aonde não havia ossos, ossos são construídos.
Deus, quando libera uma palavra, Ele cria olhos a quem ninguém não tem, porque Ele é Deus. Agora, se nós olharmos para Deus na visão humana, nós vamos ficar limitados para o agir de Deus na nossa vida. Por quê? Porque eu estou olhando Deus como homem, mas Ele não é homem, Ele é Deus. Deus é Deus. Aleluia! Ele não é homem, Ele se fez homem, andou sobre a terra, mas Deus é Deus. Hoje o Senhor Jesus está sentado num trono de glória, nome sobre todo o nome, um Deus glorioso, revestido de poder, majestade e glórias. Ele é todo poderoso. Você entende isso, meu irmão? Deus é todo poderoso, todo poderoso. Ele faz, Ele acontece, Ele muda coisas de lugar, porque Ele é Deus. Eu não preciso fornecer material para Ele trabalhar, porque Ele cria aonde não existe. Ele é Deus. Aleluia. E Jesus Cristo entendia perfeitamente isso quando andou sobre a terra, porque Ele não confiou na sua humanidade. Jesus Cristo confiou no Pai, no poder de Deus. Por isso Jesus não pecou, por isso Jesus operou milagres extraordinários, porque Ele não confiava na força do seu braço, Ele confiava em Deus. A Bíblia diz assim, que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus, porque a carne é morte. A carne não pode agradar a Deus, mas o Espírito de Deus que está em você, esse sabe como agradar a Deus. Aleluia. Então não ande na força do teu braço, meu querido. Dependa de Deus, confie no Senhor. Pastor, eu estou passando por uma luta, eu estou passando por uma dificuldade, eu não sei como fazer. Eu quero dizer para você, confie e dependa só de Deus, porque Ele é todo poderoso, e Ele tem nessa noite uma palavra de vitória sobre a sua vida. Aleluia. Pastora, eu pequei hoje. Eu quero dar uma notícia para você, eu também pequei, mas é na força do braço de Deus, é na santidade dEle. A única coisa que Deus espera, que Deus deseja de nós, é que a gente confie e dependa só dEle, só dEle, só dEle, só dEle. E quando nós confiamos no Senhor, nós estamos na sua presença, plantados nele, e dele vem todo o bem que nós precisamos. Deus trabalha, você não precisa trabalhar, porque Ele já fez a obra. Aleluia. Ele trabalha em teu favor. E a Bíblia diz assim, que os nossos atos de justiça são como panos, trapos de imundícia. Ou seja, não é na força do meu braço, é na força do braço de Deus que nós vencemos. Amém? Em nome de Jesus. Eu não sei, meu amado, qual é o milagre que você precisa nessa noite, mas uma coisa eu sei: o meu Deus tem poder para fazer. Amém? O meu Deus é todo poderoso. O meu Deus é o Deus que cria. O meu Deus é o Deus abençoador. O meu Deus é o Deus que tem em suas mãos todo o poder, todo o material que Ele precisa para fazer. Amém? Então nessa noite você vai sair daqui com o teu milagre. Por quê? Porque você confia no Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus vai fazer, não é por minha causa, Deus vai fazer por causa de Jesus. Amém?